Já vamos ter por aí algumas cenas da Costa do Marfim, Noruega, vitória, então, da Noruega. Eu já estava achando que ia lá para prorrogação, né, que tinha pênalti, não sei o que lá, mas não foi nada disso que aconteceu. Haaland muito mais defensivo hoje, a gente pode dizer assim, né, trabalhou muito bem no setor defensivo, também um homem daquele tamanho, né, 38 km por hora, você sai da frente, né, o máximo que você pode fazer, né. E admirável pelo futebol e pelo dinamismo que ele tem, mesmo tendo todo esse corpanzil, essa coisa, né? Ele tem uma mobilidade muito grande, seja na impulsão. Sabia que ele foi atleta de salto tríplice, né? E de salto com vara? Não vem não, tá? Não. É porque no início do... Deixa eu te contar pra vocês. Na Europa é muito comum... Tá muito cismada. Eu? É. Ah, tá. Eu falei leite cru, vocês começaram desse jeito. E aí a culpa é minha? Aí vamos lá. Porque aqui é um programa divertido. E o pessoal tá familiarizado com leite cru, não tem problema. Exatamente, eu sou do interior, meu filho. Aí, vai falar, Jaime, que nunca passou aquela carroça vendendo leite na sua casa. Por aí. Leite cru. Não, na minha época de garoto era muito comum esse carroceiro que passava. Isso, na minha época também, de criança. Umas latas grandes. Isso, exatamente, Jaime. Né? E assim, essas latas grandes, depois de um tempo, minha mulher é nutricionista. Sim. Então ela me conta que eu falei assim, por que não tem essas não latas tem, né, mais, hoje esses tem carroceiros muita passando fiscalização, mais? né? Eu falei, não, porque aí você tem um cuidado com o leite, né? Exatamente. Tem que só a pasteurização. Claro. Então... É porque esse leite... Por segurança mesmo. Esse leite cru era normal o quê? Comprava o leite, né? Eu sou neta de fazendeiro, tá, gente? Pra comer conversa. Bisneta de fazendeiro, tá? E aí, o que se fazia? Fervia esse leite, né? Que era o comum. E então era assim que se fazia. No interior tem muito, tá? Isso não me irrita também, não. Eu morava perto de uma fazenda. E você também é do interior, Itabira também tinha. Eu morava perto de uma fazenda. Então a gente, às vezes, ia até a fazenda. Sim. E aí tinha lá comprava o curral, lá. E a gente comprava lá. Então o cara tirava, tinha aquela fila assim. A gente era amiga do leiteiro, gente. O leiteiro vinha e buzinava. Pip, pip. Ó, leiteiro! Entendeu? Então a gente esperava. Igual aquele cara da pamonha, né? A gente esperava ali o leiteiro, ele tirava o leite da vaca ali. Isso, a gente estava ali, acompanhava todo o processo. E aí eu tinha o André, que era um amigo, um abraço para ele. E ele tirava o leite e ele tirava ali na canequinha para ele o leite ali e já tomava o leite na hora. Verdade. Com espuma. Você sabe ainda. que, aí vamos lá, tem notícias nossas Esses meninos não sabem nada, larga eles. Os meninos criados da capital. Deixa eu contar pra você. Lá o leiteiro. Esse aí. Esse aí. Eu não sei de que cidade que mas é esse leiteiro que a gente tá na carroça, tá puxando. Ah, pronto, ele virou o negócio. Vou voltar aqui ao normal. Aí depois, né, lá onde eu morava teve a Vigor e tal, aí era pasteurizado, foi mudando, né, as histórias, mas era assim, né, e eu me lembro uma memória muito infantil que vem na minha cabeça com meu bisavô, eu sou a segunda bisneta, né, mais velha. E aí ele me levava ele tinha um prazer enorme quando eu estava na fazenda dele, ele me levava pro curral, meninos, e botava em cima ali naquele negócio que tem, né? Cerca, na cerca. E eu ficava lá vendo ele tirar o leite, ele vinha com a canequinha e me dava. Exato. O leite cru! Bom. Então, e assim, eu não tomaria hoje, mas mas tomei muito. Só que hoje você tem a máquina, né, que é colocar a teta da vaca para poder tirar o leite. Quando você está tirando com a própria mão, então diferente. Então ali você pode estar contaminando o leite. Depois foi modernizando, né, e tudo mais. Hoje os herdeiros, né, lá eles têm uma das maiores fazendas do sul de Minas, localizada em Soledade de Minas, que é de onde eu vim na minha ancestralidade. Gostaria que vocês soubessem. Mas assim, se portanto, você quando eu falo de leite também, cru, eu falo com conhecimento. Mesmo, isso é bom. Eu tô te falando. Mas fazia parte da minha infância isso, né? A minha também. Você não ia na padaria. E nessa época era na mão, né? E pão também fazia em casa, dependendo. Ordeadeira ainda, era na mão. O próprio vaqueiro leiteiro fazia a ordenha do leite. Exatamente. Isso aí. Na vaca.
Eles são assim, Não, tá é tudo lógico. certo. Tá É certo. conhecimento. Então vamos lá pros leiteiros lá da Noruega. Esses Ô, meninos, o problema desses meninos é que eles não chegam lá na fazenda e não ia saber diferenciar. Não ia. Bem lembrado, Janis. Sabe. Bem lembrado. Agora Vou nós saber. fizemos Detalhe uns aí. 3-0 neles. Do Haaland. Aqui. Me conte. O que você achou? Porque, assim, sinceramente, defensivamente, eles têm algumas deficiências, né? Isso aí a gente tá pegando para falar de Brasil e Noruega, obviamente. Ofensivamente, eles são muito difíceis de serem enfrentados, né? Não impossíveis, né? Eles têm um meio-campo muito forte, a gente já tem essa noção, mas nada impossível de se passar, né? Talvez às vezes a gente fica assim, Costa do Marfim, e nem sempre talvez não seja a melhor perspectiva, né? Porque aumenta o poder de briga, né? De coisa quando você tem uma seleção que te exige mais, né? Você lembra que eu disse aqui ontem, Dimara, que pra mim, assim, Costa do Marfim era mais equilibrada do que a Noruega? Você falou. Eu acho que ela é mais Verdade. equilibrada justamente porque é uma seleção um pouco mais linear. Você tem uma grande linha de frente da Noruega, Isso. né, com o Sorloth, com o Odegaard e junto com o Haaland, e que no restante do time é desequilibrado. Muito. Embora tenha alguma outra peça ali que você vê e chama atenção, pô, sabe jogar bola, a gente sabe, é um centro emergente também no futebol, assim como várias outras seleções nessa Copa. Mas eu acho Costa do Marfim um pouco mais homogêneo. Tem mais bons jogadores em outros setores do campo, né? Enquanto na Noruega o grande destaque é o ataque. Eu acho que assim, foi um jogo bastante equilibrado, né? E pra mim era bastante previsto isso, porque você tem um choque ali de um time que fisicamente é muito forte, é a característica da Costa do Marfim. Vocês vão se lembrar, pra mim, um dos melhores jogos até agora foi Costa do Marfim contra Equador, me chamou bastante atenção pelo duelo físico, pela intensidade que as duas equipes colocaram. E assim, eu gostei do que vi da Costa do Marfim. Não tem jogadores tão brilhantes como a Noruega, né? No caso dos dois, principalmente o Odegaard junto do Haaland, mas é um time assim muito equilibrado e que achei que levaria o jogo para prorrogação. Também Acabou achei. acontecendo o gol no final ali do Haaland, né? E mais uma vez ele define. O ótimo centroavante, não é só aquele que tem força como ele tem, arrancada como tem, mas também posicionamento, o cara sempre tá ali na hora certa. Literalmente, parece aquela de que a bola procura o artilheiro, e de fato, assim, com o Haaland acontece isso também. Ele vai muito ao encontro dela, mas a bola também encontra ele. Carimbou mais uma, passou de fase, ainda assim, boas defesas do goleiro da Noruega, achei um jogo bastante equilibrado. E assim, Dimara, qualquer uma das duas, eu sei que é meio chavão falar isso, mas pra mim é uma verdade. Qualquer uma das duas poderia passar. Confronto bastante equilibrado, mas pesou no final das contas aquela seleção que tem um cara que tem estrela, que o cara que é artilheiro e que pode complicar as coisas pro Brasil, embora eu veja assim, sinceramente, tudo pode acontecer em Copa do Mundo e as coisas vão afunilando, Ontem mostrou bem isso. as seleções vão ganhando mais confiança, mas assim, você quer, tirando a parte ofensiva, claro, defensivamente, você quer enfrentar o Japão 10 vezes ou a Noruega 10 vezes? Eu enfrentaria a Noruega 10 vezes. Eu acho o Japão mais defensivamente mais organizado do que a Noruega e pra mim pode estar a grande chave pro Brasil. Vai ter esse problema do Paquetá e pra frente a gente fala, mas assim, eu acho um confronto assim por característica acessível para a seleção brasileira. E tem tudo pra ser um jogo bem legal, né? Exatamente por isso, né? E de novo, Eu acho o Haaland que vai ser um jogo tirando dele, né? Como fez contra a França, né? Na Também. entrevista, ele jogando tira todo a o sua peso condição, pro sim. Brasil, né? E dizendo da pequena possibilidade bobo, de avançar. né? É claro, inteligente, né? Nem ele acredita nisso, porque ficou felizaço na comemoração. Não. Ele Pra tirar o peso. Ô, gente, claro. os grandes jogadores, eles têm um comportamento diferente. A gente tem que dizer isso, né? Não tô me referindo ao Japão também. Mas, porque do jeito que eles falaram, a gente achou que eles iam passar por cima E da é gente. claro ontem, que né, motiva, eles né? seriam. Gi? Lógico, eles a são gente bobos. viu o que os japoneses disseram e como Sim. você entrou no vestiário do Brasil, né? Sim, O Matheus Cunha, depois do jogo lá, Neymar, respondendo né? a provocação, Neymar. Então os caras sentem. Pra que você vai... acho que... É porque assim, o Ancelotti falou assim, não, isso eu não uso, tá? Usa, gente, que usa? A própria assessoria de imprensa já arruma tudo lá pra eles, mentira. Às vezes não precisa nem do nem Ancelotti precisa. usar. Na rede social você vê hoje. É. Então- Ah, não, mas eles fazem, tá? Queria dizer que isso não passa desapercebido, não. O que você achou da passagem da Noruega? Olha, eu achei que a Costa do Marfim não merecia ter sido eliminada. Não foi? Jogou Eu também bem. achei. Encarou a Noruega, buscou o gol. Eu acho que daria um jogo mais bonito de se ver Brasil e Costa do Marfim.
Mas mais difícil, você acha? Talvez. Por isso que o Colombo falou desde ontem, que era esse coletivo, ela ser uma seleção mais bem armada, taticamente. Eu acho que é uma seleção com um jogo mais vistoso da gente ver e que tem jogadores rápidos, sabe? E sim, eu acho que a gente teria mais dificuldade contra a Costa do Marfim. Eu acho que o jogo... assim, olha, o Haaland, ele chegou hoje a 60 gols com a seleção norueguesa em 53 jogos. O cara é um baita de um goleador. Não, ele assim, e ele precisa de uma chance pra decidir, né? Chegaram umas outras 2 bolas hoje pra ele, mas aquele cruzamento sem peso, que ele não dava pra ele poder botar força no cabeceio. Agora que ele faz um pênalti. A bola que chega inteira pra ele guarda. O cara ele é muito extraordinário. E o Odegaard deu hoje sua 3ª assistência na Copa. Me permita, já que você tá falando de números, perdão pela intromissão, Jair, mas assim, é uma coisa surreal. 451 jogos na carreira pelo profissional Haaland, 377 gols. Esse cara com 25 anos tá com 377 gols na carreira. É um negócio absurdo. E é gol de tudo quanto é jeito. Essa é a questão no Haaland, né? Perdão pela intromissão. Não, mas é perfeito. E completou meu raciocínio. É isso. Nem preciso nada. Eu acho que não... Agora, vocês não ficaram com a sensação no gol de hoje que ele... Aquela hesitada dele, me pareceu que ele queria dominar e a bola acabou escapando. Eu acho que ele quis dar o tapa mesmo de primeira, porque esses caras são muito preparados para esse tapa de primeira, só que ele queria ter dado o tapa de primeira mais forte. Na hora que ele deu o tapa, ele deu com muita confiança o tapa. Que ficou curto. E aí ficou curto. No que ficou curto, ele já reagiu para correr para ver se ele conseguia chegar. Mas ele viu. Ali, ó, no momento perfeito, ó, você tem um pouquinho mais de centímetros ali, o goleiro da Costa do Marfim poderia dar uma defesa. Um pouquinho mais de espaço. O cara tem tanta estrela que até nesse momento que o toque foi curto, mas foi no local onde ele tá tirando já do goleiro. A visão de jogo também é o conhecimento ali do jogo, né? Do que ele pode fazer, do posicionamento, tempo de bola. E são coisas que só os grandes têm. Né, que é a inteligência mesmo do jogo, né, do que ele pode fazer. Queria dizer que o Leite está batendo recordes aqui no programa. Inclusive, tá escrito, o Dado Gonçalves, é exatamente isso que você falou, Dado Gonçalves. Eu cada vez mais estou adorando este programa. KKKK. Muito divertido, com a Admara de adulta na sala. É isso. Amo essa dinâmica. Abraço. É exatamente isso, eu já assumi isso também. Olha lá. Entendeu? Ali, ó. Olha lá as vacas. Gente. Hoje a ordem é assim, né? Isso, ali você tem a ordem mecânica. À direita da sua tela, a ordenha mecânica. À esquerda da sua tela, espero que eu esteja correta, é a ordenha manual. Isso, é a do Jaime, ele é na mão, ó, manual. Na mão, exatamente. Essa é a do Jaime. Você já tentou tirar leite de vaca? É difícil, tem que amarrar as perninhas dela. Não, mas assim, amarrou a perninha da vaca. Você vai tentar tirar o leite da vaca, você vai... Cara, pode tomar um coice. É difícil, cara. É difícil fazer o leite sair da vaca ali, não é mole não. Não é agora, fácil, não. Essa época é boa, né? É ótimo. Inclusive aqui, eles também... eu tô fazendo ali. Parabéns, eu tô fazendo leite ali. cru, adorei. De Deus. Esta é a foto do dia. Aqui, Noruega. O que eu tô fazendo ali, gente? Pelo amor de Deus. Não tem nada a falar do leite cru. Deu nisso. Eu não sei ordenhar, não sei nada de leite cru. Isso a gente sabe. Mas assim... Eu tinha que estar ali não, pô. Adorei isso. É isso aí. Aí tem o cara... O Daniel sempre tá aqui com a gente, ele falou que a Admara, eu mesmo, é bisneta do Jeremias Berdinazzi. Não é verdade, é do Zico Pinto, um dos maiores, Coronel Zico Pinto, sério. Na época tá dando. Gente, não, eu sei, o meu sobrenome de família é esse. Ao mesmo tempo. É porque eu não uso. É porque tinha essas coisas da escola, eu ficava meio confusa na época. Mas aí, então eu não fui registrada com o sobrenome Pinto, mas tem também. No sobrenome. Isso. Evidentemente. Com certeza. Exatamente. Então vamos lá. Tá tudo certo. O Marcos Vinícius falou que domingo tem 3 gols do Cometa Fenômeno Furacão Haaland. Que isso, para com isso. Não, tem 3 não. gols do Haaland. Vai dar não, tá? Imagina. Queria te dizer, o Marcos Vinícius, que inclusive falou que a seleção brasileira só vai voltar a ter respeito quando o Estevão voltar. Não tem como, né? Não deu pra ele, enfim.
que mais aqui? O Marcos Santos, 1971. Boa tarde, Gilmara. E os Três Mosqueteiros, Brasil e Noruega. Sendo assim, Neymar não entrará no jogo, por ser um jogo mais de força. Para a seleção hoje seria melhor a Costa do Marfim. Ele é de Santa Luzia. Tem um aqui também muito interessante, Jaime. Gostaria que você prestasse atenção. Quando mudei para Sarzedo, passava um senhor todos os dias, leite direto da fazenda. Comprei muito para os meus filhos. Olha aí. Viu? O leite está dando mais ibope. Precisamos falar mais do leite. O Sandoval Costa. Dimar, eu tomo leite na hora. Meu tio tem criação de vacas. Olha aí. Entendeu? No caso, ele deve ter um curral cheio de vaca lá em um pasto. E assim mesmo, o leiteiro na carroça passava na carroça para levar para o laticínio. Viu? Meninos. A audiência revelando aí, né? Tá sendo revelado, exatamente. A Dona Rosa tá aqui também, abração pra ela, sempre com a gente. Que vem a Noruega, vamos Brasil! O Sandoval Costa, o que toma o leite na hora, ele falou assim que não gostou de ser a Noruega, não. Ele acha que muito mais forte que a Costa do Marfim. Ah, gente, isso aí é jogado, vocês viram ontem, né? Alemanha achando e tudo mais. O Haaland não tem cara de quem toma leite cru, não tem? Mas toma! Não sei. Quem Tá que tem tomando cara? Olhando leite. assim pra ele não me parece. Quem que não. tem cara? Não, eu só... Você vai se complicar agora. Não, só porque olhando pra ele não me parece, entendeu? Entendi. Ah, não. Você como tem, assim? cara. Ele, inclusive, neste momento não está tomando leite cru, já disse aqui. Ele está tomando leite sem lactose. Não, que ele fortão aceitou, né? assim do jeito que ele é. Né? Tomou desse leite pasteurizado aí, esse leite caixinha. Ah, não. Tomar, não. E depois ele passou a ser um leite saquinho. Tomou Né? um Conta filme- pra eles, hoje, leite- porque sem problema. leite- Leite saquinho, arruma leite saquinho e mostra aí pra ver que antes era só leite de saquinho. Eu quero sair. Não vai, não! Não vai, não, porque hoje não. o domínio é Hoje eu tô querendo nosso. Não vai. Tô tentando Eu enfiar fico o ouvindo um negócio, monte de coisa aqui. Agora vocês vão ouvir a verdade. Tinha leite saquinho. Que é isso? Vocês não sabem nada. Arruma o leite saquinho aí, ó. Elcio. Uma foto. Essa é bom. O Elcio tem mais não? Ô, Elcio, eu quero uma foto do leite de saquinho. Vai. Saco, viu? Olha o Tigrão aí. O pessoal tá amando. O Galo Onde a Trotter gente está foi, aqui. hein? Fui criado na roça em Unaí. Tomava leite cru com café na caneca, direto do curral. Aí, ó. Tá vendo? Quantidade de gente que Isso que tomava, a gente tá eu não falando. sabia. Também não Vou sabia te que a falar, viu? Leite lá. saquinho até Ah lá. hoje você encontra a padaria desse lá. leite. Aí o leite saquinho aí, gente. Dura menos tempo, né? Dura menos tempo, é verdade. Dura Você menos precisa ferver também, tá? tem Mesmo que ele ferver. sendo pasteurizado, tem que ferver. O Colombo não vai. Depois você deixa esfriar, não é verdade? E aí você aproveite do leite cru, fervido, pasteurizado. Tá aí o leitinho aí. Ai. Ô, gente, vamos então. Tô suando. Hoje tá. Tá tudo bem, gente? Tô suando aqui. Então tá. Então vamos lá. Futuro da seleção brasileira. Primeiro eu vou dar uma passada aqui nos exames, né, que confirmaram a lesão na região posterior da coxa esquerda do Lucas Paquetá. Então ele já é desfalque certo para o próximo jogo da seleção brasileira, esse jogo das oitavas contra a Noruega. A gente também também a questão do Casemiro foi mesmo só câimbras, né? Ele já tinha dito depois do jogo que tinha sido... E o desgaste também, né? Ele foi tinha uma fila para falar com ele do Brasil aos Estados Unidos para pedir perdão. Mas ele realmente teve câimbras, mas não vai ser problema. No caso Rafinha, a gente já trouxe ontem porque eles já tinham... A gente conseguiu essas informações antes. Recuperado, é opção para as oitavas, mas banco, tá? Não sei como é que eles vão fazer ali, o que eles podem fazer aí na substituição do Paquetá. Mesma coisa que ele fez ontem. Não vejo jogador melhor do que o Danilo. Né? Sinceramente, eu acho que assim, Danilo, o outro Danilo, né? Danilo Santos do Botafogo, né? Eu acho que assim, muita gente Porque tem colocando... dois, né, gente? muita gente colocando Gabriel Martinelli, assim, acho que deu certo ocasionalmente no momento que o Brasil precisava da pressão, de ocupar um pouco a área. Aí é uma situação mais do jogo, né? Eu acho que para você começar uma escalação assim, você tem que fazer ao máximo para manter a característica que é o que tem dado certo no Brasil. Então, assim, por esse poder de marcar e de avançar, eu acho que não há um jogador tão parecido como o Danilo. Eu acho arriscado
outro jogador com uma característica bem diferente. Até pelo adversário também, né? Você tem um adversário mais forte, questão né? do meio, né? Então, que vai te proporcionar um perigo maior, né? E você tem um cara com uma característica defensiva melhor, analisando jogador, né? Jogador por jogador, Martinelli, pra mim, talvez seja um jogador melhor do que o Danilo, mas são funções diferentes, né? O Danilo consegue entregar defensivamente mais que o Martinelli. Então, pra esse jogo, talvez pra iniciar, isso que o Colombo falou, se durante a partida o Brasil tiver que propor mais o jogo, tiver mais espaço pra isso, um jogador a mais, enfim, a circunstância do jogo que vai criar pra que o Brasil possa ser talvez mais agressivo, aí pode sim mudar uma característica com o Martinelli. Agora, fato é que o Rafinha, por mais que esteja recuperado, não tem como voltar para esse time, né? Danilo, siga os relatores e os seus argumentos. Agora, só um detalhe, né, Edmar, assim, a gente olha para trás assim e pensa, pô, saiu o Paquetá, tudo bem que o Paquetá fez a sua carreira lá fora, mas o Paquetá vai para a Copa como jogador do Flamengo. O Danilo vai para a Copa, embora esteja afastado, como jogador do Botafogo. Isso aí é uma coisa bem estranha, a situação dele em termos de time, né? Não, eu acho que tá bem claro que é porque vai ser transferido, né? Não, o Botafogo não vai ter condição claro. de arcar e ele vai, assim. Mas o recado é o seguinte, o Ancelotti chega o Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Todo mundo poderia imaginar, e era plausível que imaginasse, assim, uma seleção completamente internacional. Sim. No meio de uma Copa do Mundo, tá saindo um cara que atua no futebol brasileiro, vai entrar, deve entrar, outro que atua no futebol brasileiro. Então, assim, é um resgate, né? Não deixa de ser. Também assim, concordo. Não deixa de ser. Você imagina, eu também fiz um meia-culpa com o Lancelotti, Lancelotti, ótimo, com o Ancelotti, que foi a questão seguinte, a gente já falou um pouco disso ontem, né, que era a questão do técnico internacional. Eu nunca tive restrição específica a isso, mas, assim, deveria ser um treinador, o que a gente só lamenta, né, que a gente não tenha essa condição. Mas, por exemplo, cai muito naquilo que a gente falou semana passada sobre abertura de treinamentos, né. Quando a gente diz assim, eu não faria as modificações que ele fez, não. Vocês têm que ter noção do seguinte, ele já fez essas modificações nos planos de jogo dele. Ninguém entrou ali do nada, né, naquelas condições em que ele fez, ou de manter o Casemiro, ou de entrar com o Martinelli, sendo que eles não tivessem já treinado isso. Porque, na verdade, o treinador, ele traça 3 planos de jogo, né? Se você estiver empatando, se você estiver perdendo e se você estiver vencendo. Isso faz parte do planejamento deles. Aquilo que a gente vê sempre quando eles discutem com os auxiliares ou com os jogadores ali, é exatamente o plano de jogo dele. Tanto que ele tinha um plano de jogo pro Neymar também, e que ele falou depois. E aí, se a gente, como era anteriormente, e inclusive era transmitido os treinamentos da seleção brasileira, né? Se a gente tivesse essa noção, talvez a gente tivesse uma compreensão maior do que ele poderia fazer naquele momento. Mas naquele momento todo mundo só via tiro, Casemiro, e era na cabeça das pessoas. E a maioria me disse que também não colocaria o Martinelli. Então, faz parte daquilo que a gente falou, né, Jaime? Que se a gente tivesse um acesso maior a esse treinamento, a gente poderia falar, não, ele não tá maluco, né? É isso. Ou talvez a nossa cabeça pudesse pensar diferente em relação às próprias modificações que ele fez. Mas aí eu só acho que tem algumas coisas diferentes. Por exemplo, Casemiro tava mal no jogo. Sim. Casemiro mal no jogo, já amarelado. Eu já queria que ele fosse embora. A situação natural é você substituir o atleta. Sim. Várias vezes vimos isso acontecer no futebol brasileiro. Você tá com um jogador que tá mal no jogo. Mas ele teve consciência de que ele poderia fazer mais. Senão ele tinha tirado. Exatamente. É isso que eu tô dizendo. A diferença é essa. Mas eu digo né? Talvez por isso que eu seja jornalista e ele técnico. Mas aí, se ele tivesse tirado o Casemiro e colocado o Fabinho, não seria nenhum absurdo, muito pelo contrário. Seria o mais correto a se fazer. Mas talvez não tivesse dado o resultado que deu. Pode ser. Né? Ou talvez o Brasil não teria sofrido o gol também, né? O Fabinho tinha acabado de entrar também, teve Fabinho uma poderia fazer a falta que o Casemiro não fez, do lance do gol. Exatamente. Mas assim, essa era uma substituição corretíssima de se fazer naquele momento. Sim. Então o Ancelotti, ele até se arriscou ao tomar essa decisão. Ele apostou muito no Casemiro e e apostou muito que a gente não ia para prorrogação, porque ele não fez modificação nenhuma, e até essa questão da entrada do Neymar, ou seja lá quem ele quisesse colocar em termos de prorrogação, ele apostou que a gente não ia. Ele apostou numa recuperação antes de acontecer, porque o gol foi em cima da hora. Não, mas no intervalo, estava 1-0 para os caras.
Ali era o momento dele mexer. Ele não mas tô quis dizendo assim, mexer. pra prorrogação, quando ele fala que eles já tinham um plano, que ele inclusive já tinha conversado com o Neymar, que o Neymar pra eles hoje tem 55% de ele aguenta 55 minutos, desculpa, de jogo, e ele teve ele tinha esse, não só com o Neymar, porque o Neymar é o que foi perguntado, mas ele tinha planos para outros jogadores em termos de prorrogação para dar fôlego. Né? E era necessário, tanto que o Casemiro, quando deixa o time, ele é cãibra. O nível de exigência foi muito alto. Ele arriscou também, porque ele ficou ali, ó. Vamos lá, vamos ver, até fazer gol do jeito que fez no finalzinho e não ir. Ele foi, também arriscou. Mas isso é uma coisa do treinador. O cara que conhece o grupo, o cara que tá sentindo como tá cada um. Ele conhece muito o Casemiro. Sim. Então ele sabia que o Casemiro, naquela situação de estar amarelado e mesmo jogando mal, sim, era um jogador que ele, depois, ali no intervalo, conversando com ele, fazendo os ajustes que seriam necessários até na forma coletiva do time jogar, ele conseguiria trazer o Casemiro de volta para o jogo. Ele conhece o atleta. Ele jogou com o Casemiro, jogou com ele. Então, ele falou, não, eu vou manter o Casemiro. Eu aposto em você, vou manter. Poderia ter dado muito errado. Poderia que eu tô falando, muito errado. Então, ele apostou e deu certo. Mas eu sigo achando que... Se o Brasil eliminado, a crítica recairia sobre ele. Mas, gente, aí que é legal de vocês três falarem sobre isso. Eu acho muito importante. O fato da gente estar dizendo hoje, ele acertou, eu realmente não teria feito isso, e ele mostra que é um dos maiores do mundo, porque ele faz e assume esse tipo de situação, né? Não quer dizer que se ele foi eliminado de um jeito muito terrível e não sei o que, a gente não venha criticar, isso não existe. A gente está falando do jogo, do hoje, do que está acontecendo. E eu até falei aqui, acho que não deveriam, mas também não tenho certeza que, dependendo da forma como for uma eliminação, se for eliminado, obviamente, o Brasil é muito doido, né? A CBF mais maluca ainda. Não sei se tem 2030 para ele. Né? E as pessoas têm que compreender isso. Não existe. A gente está falando de um jogo que aconteceu ontem, que ele acertou e que ele foi o principal. Ponto. Outra coisa que eu não concordo, do Casemiro ter sido eleito o melhor do campo. Também não acho que foi ele, né? Mas lá deixa a FIFA com essas coisas. É legal vocês dizerem isso, que isso não impede que no futuro seja diferente, porque o futebol é isso. Claro. Né? Agora, com relação ao Martinelli, eu acho que já é uma outra situação. É diferente do Casemiro. Porque com relação ao Martinelli, ele poderia ter colocado o Neymar no jogo, por exemplo. Mas para mim não era o jogo pro Neymar. Não era jogo pro Neymar. Então ele acerta ao colocar o Martinelli. Difícil a gente falar isso, hein, Jaime? Eu acho que o Brasil teve a bola no pé e é um cara que poderia fazer um negócio diferente. Poderia. Eu sabia, assim, e aí é uma coisa totalmente... Só para completar o raciocínio, o Brasil controlou bem o jogo contra o Japão. Nós não sofremos tanto lá na defesa contra o Japão. No segundo tempo, né? Isso, no segundo tempo. Mas no primeiro tempo, depois vocês assistiram novamente? Que é quando... Eu acho que foi menos confuso do que eu achei que tinha sido. Primeiro? Foi. Também o Japão jogou bem melhor que o Brasil. Eu achei que o Japão foi melhor. Bem melhor. Não teve tantas chances assim claras, mas o Japão bem mais organizado. Mas eu tô falando da entrada do Martinelli, que acontece no segundo tempo. Então, no segundo tempo, a gente controla melhor o jogo. Para controlar melhor o jogo, é importante você ter jogadores fisicamente muito bem e que consegue fazer esse trabalho de ajudar no jogo sem a bola. O Martinelli estava inteiro para poder fazer isso. Exatamente. Mais inteiro do que o Neymar. Então não era o momento de pensar tanto. É claro que nós precisávamos pensar mais no jogo com a bola, porque a gente precisava fazer o gol. Só que nós precisávamos fazer isso. E aí o Ancelotti, você falou Ancelotti. Eu também, porque eu tava lembrando. O Ancelotti, sabe, tava 1-0. Assim, não era momento de arriscar tanto. Mas na minha cabeça era o jogo do Neymar. Então, assim, e não tiro isso, estou dizendo, não tiro isso até agora. E acho que ele arriscou. Mas aí é uma coisa assim, eu poderia estar falando aqui que merda, né? Que o Neymar entrou e fez essa porcaria. Mas pra mim, assim, olhando o que estava acontecendo, era... Mas se você olhar, com a entrada do Martinelli, a gente teve o controle do jogo. A gente claro. Por isso que ele está dizendo que ele acertou, né? Mas arriscou também. Então a estratégia, para mim, correta na questão do Martinelli. E além de tudo, joga no Arsenal.
Fala, amor. Mas No caso do Arsenal, eu esqueci disso. Vai. O ponto do Casemiro, eu acho que é legal pra gente poder analisar e pegar um recorte dentro da seleção mesmo, com o próprio Ancelotti, que acontece com o Ibanez, né? Pra poder mostrar como ele confia num jogador, ao contrário, o Ibanez. Os primeiros 45 minutos do Brasil na Copa do Mundo foram com ele, que foram terríveis, né? E ele não deu espaço pro Ibanez tentar se recuperar no segundo tempo, porque ele não conhece o Ibanez como conhece o Casemiro. Aí, conhecendo o Casemiro, ele sabe que, mesmo sendo um jogador de marcação, ele não vai cometer uma falta para correr o risco de ser expulso, e que ele pode se recuperar, entendendo que o Casemiro também é forte na bola aérea. Foi uma jogada, uma tônica do Brasil, né? De tentar várias vezes com o Gabriel Magalhães, com o Bruno, com outros jogadores, tentar sempre cruzar essa bola, que foi até diferente um pouquinho da característica do Brasil, né? De ficar forçando essa bola aérea. E o Casemiro lá dentro da área, com certeza foi uma orientação também dele para... Quando eles voltam, né, jogando a bola aérea ali, é a orientação dele. Depois eles contam que foi a orientação dele, né? Agora tá ali, né? Fora das oitavas. Exames confirmam lesão do Paquetá. Vamos lá fazer um exercício. Fica fora da Copa do Mundo antes o Militão. Isso. Fica fora o Rodrigo. Fica fora o Estevão. Dias antes da Copa do Mundo fica fora o Wesley. Ele perde o Rafinha durante a Copa do Mundo, em que pese o fato de ele estar voltando agora. Ele perde o Paquetá, que por mais questionável que seja, é titular do time dele. Isso é ruim, isso é muito ruim, e eu não me lembro de outra seleção que tenha sofrido tantos desfalques antes e durante a Copa do Mundo. Agora, é um ponto assim muito positivo se o Ancelotti consegue chegar bem longe nessa Copa do Mundo. Porque aí, tudo aquilo que a gente questionou, tudo aquilo que a gente criticou da convocação dele, em algum momento vai precisar aparecer o dedo do técnico, né? Porque se ele perde todos esses jogadores e ainda assim chega longe numa Copa, ele pode provar que, assim, ele estava certo e a grande maioria estava errada em relação aos nomes que ele escolheu. Porque, assim, primeiro, antes de começar a Copa, é muito candidato a protagonista fora. Acho que o Militão seria titular da zaga, aí dá pra discutir. Estevão seria titular. Esse é o ponto. Você citou 5 caras que são praticamente titulares. Pô, Rafinha, Estevão, Rodrigo, né? Então, eu acho que eles seriam titulares. Se não for, eu também acho que não. Então, assim, e se não for, pelo menos na lateral, né? Se for o caso, se não for na zaga pra não mexer em Gabriel Magalhães e Marquinhos, pelo menos na lateral. E perde o Wesley também. Então, assim... ele tem a chance de... Não que se ele não ganhar a Copa, ele não vai mostrar. Eu acho que, comparado ao que ele levou pra Copa, ele já faz uma boa gestão. Porque, assim, por mais que o Rafinha nunca tenha rendido tempo, né? O mesmo na seleção, o que rendeu no Barcelona, você perde o Rafinha. Você perde o Paquetá, beleza, é o titular dele. Sabe, assim, é questionável, mas é o titular dele. Então, assim, ele tem a boa chance de provar que ele tá, assim... Se a convocação não foi perfeita sob o ponto de vista da mídia, da crítica, ela faz sentido na cabeça dele. A gestão está sendo bem feita. Se não foi o correto, se alguém tem dúvidas... Aí dentro disso que vocês estão falando, né? O Ryan, ele ganhou essa posição mesmo? Porque ontem foi a vez que ele manteve a mesma equipe, que já não vai acontecer no próximo jogo, com a ausência do Paquetá, né? O Ryan, a posição é dele, mesmo que a gente tenha o Rafinha voltando, se recuperando ali no banco e tudo mais, a posição é dele? Foi mal no primeiro tempo, né? Mas depois ele melhora com o time. O que vai quem oscilar, é que ganha a dividida pro gol do Brasil, né? O segundo gol. Ele vai lá, não desiste da jogada, ganha a dividida. No segundo tempo ele já foi mais, né? E dá o passo. E mexer a essa altura do campeonato, sabe? Difícil. Mas você acha que em assim, Copa do Mundo? mesmo ele tendo a necessidade de mexer, porque vai mexer, não tem outra forma, né? Eu falo só do Ryan e Rafinha, só. O Paquetá ele vai ter que mexer, mas falo só do Ryan e Rafinha. Então, aí eu tô dizendo, pra fazer qualquer mudança, a gente tá achando que pode ser efetivamente um só jogador, né? Mas assim, na cabeça dele, ele tem um jogo tático que ele faz e que ele pode mudar uma forma de jogar. Ele mudou 3 vezes ontem o sistema de jogo, né? Então vocês acham que mesmo que ele mude e vai ter que mudar, né? Ali na ausência do Paquetá, o Ryan fica. Não tem muita dúvida, não. Também acho que fica. E tem aquela coisa que pega com os jogadores também, né? Com o elenco. Você tem um cara que entra bem no time, consegue mostrar
de repente você tira ele pra colocar um cara meio que... chateado, por mais que seja uma liderança, um cara experiente como o Rafinha, mas que na Copa do Mundo, vamos falar a verdade, não mostrou ainda, né? Não. Mostrou, não conseguiu ser o Rafinha. A camisa do Brasil ainda não mostrou. Não fez. Não foi nem o líder, né, que se esperava. Então, Tô pro dizendo grupo assim, o isso pode Neymar, pegar pelo muito que mal, ele tá né? fazendo, e que o pessoal até brincou que é o que ele tem que fazer mesmo, o próprio Volodji falou, mas ele tá sendo mais líder do que, e a gente vê ele, né, o tempo inteiro ali, do que o Rafinha demonstrou até dentro de campo. Né? Acho que isso tem que ser falado também. Que mais? Sim. Vamos então com algumas aspas da classificação do Brasil, mas essa em especial chama atenção porque vem dele. Vamos lá, com o moço. Nada mais, nada menos que Ibra. Cadê? Vai lá. Zlatan Ibrahimovic, histórico atacante sueco. As pessoas vão dizer que o Brasil sofreu muito. Eu digo que campeões têm que sofrer. Se vencer fosse fácil, toda nação teria 5 Copas do Mundo. Grandes times nem sempre dominam, eles sobrevivem, lutam e terminam o trabalho, disse Ibracadabra. Concordam? Demais, hein? Eu acho que foi uma leitura perfeita, né? Não só do Brasil, tá, gente? Porque, na verdade, ele fala das grandes equipes, né? E que as grandes equipes sofrem mesmo. E que se fosse tão fácil assim, ninguém tinha as 5 estrelas que o Brasil tem, ou as 5 Copas do Mundo, né? É óbvio que não. Você vê quanto que o Brasil já deixou aí para os caras se virarem e chegarem a isso e ninguém chegou. Né? Ele poderia até ter sido ultrapassado e não foi. Né? Pelas Copas, as últimas Copas, que ele não teve chance de levar. E nesse tempo todo, ninguém fez isso. Né? Então, assim, se fosse fácil, né, eu achei ele perfeito nessa análise dele. Você vê que a Alemanha, por exemplo, ela teve muita dificuldade contra o Paraguai e acabou sendo eliminada. O Brasil passou por um momento difícil no jogo, com muita dificuldade para poder conseguir o seu gol, conseguiu o primeiro, seguiu martelando. O que me agradou muito no Brasil foi ter um segundo tempo, sabe, estando com a bola, buscando ser protagonista, encurralando o Japão. E o Japão, nas vezes que tentou sair, na maioria delas não conseguiu chegar bem ao nosso gol, né? Sim. Então, assim, é um jogo mais controlado do Brasil. E, às vezes, o torcedor quer o Brasil se atirando mais, né? E é um Brasil cuidadoso, né? E, às vezes, quando é um Brasil... Quando você tem esse cuidado, você tá rodando a bola, você tá procurando ali o espaço, né? E você tá querendo que o Brasil vai logo, mas calma, vamos rodar a bola. Vamos rodar a bola, esperar o melhor momento, sabe? Pra poder entrar na defesa dos caras. E às vezes, em todas as complexidades que o jogo hoje exige, às vezes o caminho é o mais simples. Sim. Por exemplo, meter bola na área. Assim Claro. a gente fez o nosso gol com o Casemiro. Não teve nada de fora do normal, né? A Alemanha fez gol assim também. Sim. Bola pra área. Começou a meter bola pra área do Paraguai. E achou o gol com o Havertz. Então, às vezes a estratégia que você montou não funciona durante o jogo. E você tem que mudar. Você tem que buscar. Havertz foi o Tá. Foi o Tá, né? O Tá fez o gol anulado. O Havertz fez o gol que valeu. Verdade. Aqui, Golaço gente. anulado. Agora Só, ficou... rapidinho. Não, pode falar. Vocês acham que o Ibra foi um... Tá. Vocês acham que o Ibra foi um espetacular centroavante? Um grande atacante? Eu Ibra acho. foi. Nossa senhora. Você Tava falando agora há pouco, né? Da média do Haaland. Pra mim, assim, aí é pra confrontar Aí um você foi com do o outro, Ibra. como é que traz um absurdo. Ótimo. O Haaland o Ibra se aposentou com 41 anos. Nós estamos falando Jogou do Haaland muito que tempo, tem 25. né? Ibra fez gol a rodo, 573 gols na carreira. números O Haaland com 25 com 377. Então, assim, Olha assim, né? é Só pro que o pessoal ter Ibra uma ideia. uma loucura. É que o uma Ibra loucura. era um jogador mais próximo do que o nós brasileiros É mais gostamos. clássico, né? É um mais jogador clássico. mais clássico, mais inventivo. É. O Haaland é brocador. É. Chegou É. nele, gol. Chegou, Não, gol. ele é a força física. O Ibra é mais plástico até. Mais plástico. Exato. Eu acho. E a força física dele também, né? Ele é muito forte fisicamente. Você sabe, eu tava acho falando, que né? eles se Aí igualam começaram aí, né? a rir. Eles se igualam. Mas eu queria dizer o seguinte, que alguns países da Europa, e ainda fazem isso, né? Eles fazem a iniciação esportiva, né? E ele foi iniciado no salto triplo, no salto de altura. Ele fazia isso antes de chegar ao futebol. Por quê? Exatamente por
esse corpanzil que ele tem e tudo mais. A é um mãe do jogador, Haaland comparado gente, com o é seu um ali, ó. jogador. Olha lá, Meu olha lá. filho, não é a menor chance. Se Ali. eu fosse defensor ali no Brasil, meu filho, eu falava, vai, meu filho, porque eu não vou atrás O disso. Haaland tem 1,95 m. A mobilidade que ele tem com 1,95 m. Nossa, a meu. gente vê num Muito atacante. difícil. Eu Muito. acho que esse é um ponto que me chama muito a atenção. Aliás, é um time alto, hein, gente? Vale a gente dizer time isso, né? É um alto. time muito alto Bola contra aérea, os nossos baixinhos, Esse é um maravilhosos, problema. mas são Time baixinhos. nórdico é time alto, né? Tem jeito. Contra o Japão, o recurso foi na hora da dificuldade. Bola Bola aérea. aérea. Essa aí não Contra a vai ser Noruega boa, não vai não. funcionar muito. E ele E outra ajudando muito, coisa, inclusive. Nossa. e a bola aérea ofensiva deles, né, gente? Porque esse homem aí levantando 2,48, meu filho, a impulsão dele. É por isso que eu acho que a Noruega pode oferecer mais perigo pro Brasil, exatamente por isso. Mas ao Porque mesmo é um dos tempo é um jogo problemas que... do Brasil, a bola aérea defensiva. Ao contrário, pro Brasil, essa proposição de jogo é muito mais interessante do que ficar alçando bola na área. Eu não consigo ver o Brasil forçando toda Também não essa vejo. jogada, né? Ele vai ter tempo que vir todo você por não baixo. Não dá. É difícil, eu não consigo. Agora, Tem qualidade vamos- pelo chão pra isso, então. Vamos ver, então, alguns jogadores relataram aí o que o Ancelotti disse no intervalo do jogo, que o time voltou mudado aí para a segunda etapa. Vamos começar com ele, Casemiro. Vamos ouvir o Casemiro. Vamos ouvir? Não, nós só vamos ver, na verdade. Exatamente, Então vamos vai. ler. Não, vocês vão ver por meio da minha voz. Nós vamos ouvir esse imitador que vos fala, que é o maravilhoso e sensacional Leandro Colombo. Outro dia falaram que eu tenho voz de quê mesmo? Ah, não tem a menor ideia. Locutor Cara, de FM Não. depois das 10 da noite, não? Vou procurar aqui depois. Ah. Não, né? Lá de Leite Cru, não. O É. Tá falando no meu ouvido aqui. O Mister falou bastante coisas, mas principalmente para manter a calma. Tivemos a calma, conseguimos virar e acho que todos estão de parabéns, disse Casemiro. E só pra gente não perder o foco, vai lá com o que o Alisson falou. Coloca aí, por favor, o que o Alisson falou. Vai. Vamos lá. O Mister foi fundamental no intervalo para nos dar essa tranquilidade. Nós mesmos também procuramos nos ajudar, falando para não perder a cabeça, porque a gente sabe que nesse momento, às vezes a ansiedade bate. Vencer dessa maneira nos ajuda a crescer, que também é o que a gente vem buscando, crescer durante a competição, disse o goleiro do Brasil. E vamos de Danilo também, porque a gente quer chegar aqui num ponto. Vai. Demonstra resiliência, maturidade. Penso que foi um teste importante para nós darmos a volta. O resultado da forma que foi, disse o Danilo. O Muito discurso do Ancelotti, ele vai cravando na cabeça dos caras. Ele falou de resiliência. Ele falou de calma. E acho que foi muito claro pra gente essa calma dele. Tanto quando o Brasil leva o gol, que a pessoa ficou inerte, né? A pessoa ficou lá só traçando as metas ali, blá. E quando o Brasil faz o 2-1, ele também não comemora. É uma coisa assim que ele passa tanta calma, tanta resiliência, tanta não sei o quê, que é ali comprovadamente na figura dele para um cara que já ganhou tudo, né, praticamente. Então, assim, é um cara completamente diferente na forma. A questão do pilhar, né, e a gente tem, brasileiro tem muito disso, né, pilhar para entrar, não sei o quê, e tem vários exemplos, mas eu vou usar o Cuca. O Cuca, às vezes, ele exagera nessa pilha e, né, a vaca vai pro brejo. A do leite. E... no caso sempre teve esse questionamento em relação ao Cuca, já é muito antigo, tá? E alguns treinadores têm essa capacidade que o Ancelotti tem de manter-se ali, né, calmo, que é uma coisa que irrita brasileiro também, né? Porque você fala, gente, o cara tem que ir lá, ninguém ouve. Quando você tá, quantos atacantes, quantos jogadores a gente entrevistou e fala assim, eles não ouvem. É só se você chegar perto que tem esse tipo de coisa. Ele tem esse comportamento. E aí o Colombo tá amando fazer essas dublagens pra mim, que tô com a voz péssima. Esses dias, inclusive, ele falou que ele não tava aguentando mais fazer, tá? Tem que dizer. Ele falou isso? Falou. Não acredito. Coloca o Ancelotti aqui. Falou assim. E a Duda, coitada, teve que fazer. Em italiano? Não, por favor, não faz comigo não. Ok. Vai. Obviamente o aspecto psicológico é importante. O sofrimento é normal, não há nada novo. Sobretudo no futebol moderno, sofrimento é normal, como é normal o alívio, disse Carleto. Bonito, né? Eu achei assim, fundamental. Não sei se vai passar, se não vai, até onde que ele vai, não sei. Mas eu acho uma cabeça que pensa desta forma e que já viveu o futebol anterior a esta geração que a gente está vendo, porque é muito anterior pela idade e tudo mais. Mas, assim, esse pensamento dele mostra que ele é um treinador que o tempo não parou, né?
Ele tem essa consciência do que era feito anteriormente, trabalho psicológico, mas ele sabe que hoje é diferente. Pelo futebol físico que a gente tem, né? Às vezes a ausência de talento e uma série de situações, mas que é normal isso, que é uma coisa que a gente no nosso dia a dia a gente não aceita muito, né? E que é normal. E que a gente tem muito nos técnicos estrangeiros que têm vindo ao Brasil e falado sobre isso. Né? Aí a gente time soube sofrer, a gente tem vontade de matar, né? Irrita um pouco. Irrita, eu também acho. Mas saber atacar, vocês não querem, não? Melhor, né? Melhor. Fazer o outro sofrer, né? Soubemos sofrer. Eu nunca vi essa frase. Seria melhor. Perfeito. Seria melhor. Fizemos o adversário sofrer. Tudo bem. Seria melhor, mas não é nem pro técnico da seleção. Aí por isso eu trago esse questionamento a vocês. É isso. E a gente vê na fala do Ancelotti, é como que é importante ter um treinador do tamanho do Brasil, né? Porque ter esse estofo todo para poder entender que o primeiro tempo de um cara que ele confia não foi legal, mas eu vou manter esse cara porque eu confio nele, eu sei que ele pode na bola aérea surpreender. Outro não teria, né? Não teria. Aí seria mais um para poder fazer o mesmo, o que todo mundo falava, né? O que todo mundo imaginava, eu me incluo nisso, né? Também substituiria o Danilo, também substituiria o Casemiro. Também colocaria o Neymar. Não colocaria o Martinelli. Mas, pô, é o Ancelotti que tá lá e por isso que ele classificou, né? Por isso que ele tá nas oitavas de final. E ter esse tamanho pro futebol dá a ele esse respaldo e essa calma para poder fazer exatamente o que ele pensa, né? O que ele acha que é certo e que acabou dando certo no final. Mas você que é muito radical, Leandro Colombo, você mudou o seu pensamento em relação ao saber sofrer quando você ouve o Ancelotti falar isso, explicar? Não muda. Não. Você detesta essa frase. Depende do contexto. Depende do contexto, assim. Você tem que saber sofrer com todo respeito, tá? As equipes que eu vou elencar aqui. Você tem que saber sofrer com todo respeito. Tem que saber sofrer contra a Chapecoense no Brasileiro. Você tem que saber sofrer contra o Flamengo. Contra o Palmeiras. Aí você aprende a sofrer. Transportando pra Copa. Entendeu? Você tem que saber sofrer contra o Japão? Acho que você pode, porque tem um trabalho coletivo melhor que o seu. Você não pode sofrer o tempo inteiro, como não aconteceu. O Brasil sofreu no primeiro tempo. No segundo, quem sofreu foi o Japão. Pode sofrer contra o Haiti, né? Exatamente. Assim também não. Exatamente. Então... Você, Jaime, você vai ouvir essa frase com mais tranquilidade. Eu não vou, não, já tô avisando. Eu detesto essa frase, saber sofrer. Tem horror disso, vai. Mas ele falou mais de resiliência. É a capacidade de se adaptar. Quis aprender a sofrer. É a capacidade de se adaptar às dificuldades. Que é a mesma coisa, sofrer. Você falando nesse tom, eu quase me apaixonei. Foi mesmo. Ficou bonito, né? Mas é sofrer do mesmo jeito. Meu coração. A capacidade de se adaptar às dificuldades. Tá? Primeiro você se adapta às dificuldades. Sim. Durante o jogo você vai procurando as soluções para essas dificuldades que você vai tendo. Né? Buscando equilíbrio, boa capacidade mental para você achar soluções e ganhar o jogo. E às vezes, durante uma partida, essas soluções passam por baixar um pouquinho a linha, para poder ter mais espaço. Não foi o caso desse jogo com o Japão. Nós fomos para o campo do Japão, certo? E tivemos de ter a paciência para esperar o buraco aparecer na defesa dos caras. Porque eles se jogam bem, eles se marcam bem. Aliás, aí vem um aspecto para mim que eu acho que é importante do futebol já de algum tempo. Todo mundo aprendeu a marcar. Todo mundo aprendeu a marcar bem. Agora, aprender a jogar ofensivamente já é mais difícil. Ter jogadores para isso é mais difícil. É mais difícil. Então, todo mundo na Copa você vai ver sabendo marcar. Levando dificuldade para grandes seleções, né? Agora, quando tem a bola no pé, é diferente. E tem time que prefere devolver a bola para o adversário para ficar lá o tempo inteiro lá atrás. E esse é o tipo de jogo que me incomoda. Por isso, eu torço para que as grandes seleções passem, para que a gente tenha os grandes embates. Lá e cá, e não só um time amassando, tentando entrar na defesa e outro lá quietinho, lá montado na defesa. Isso me irrita, eu não gosto. Isso foi legal que você falou, porque aí fazendo... Olha só, tem paralelo com o Atlético, é possível fazer neste momento. Eu já ouvi o Eduardo Domingues dizer em 2 ou 3 coletivas, que ele diz, né, quando a gente estava perguntando sobre janela e tal, e nisso que você falou, olha... a organização defensiva hoje é mais fácil, ela é um pouco mais acessível a todas as seleções. Porque, afinal de contas, o futebol virou, principalmente agora, um jogo de espaço. Em 105 por 68, o que você faz para tirar 10 homens de um bloco? Aí o Domingues veio e disse, né?
esses jogadores que fazem gol, esses caras como Mbappé, esses caras como Vinícius, esses caras como Haaland e tal, é porque gol hoje no futebol custa mais caro do que custou outrora. Hoje fazer gol, assim, é mais caro, é mais raro. Então por isso que esses caras custam mais. Ele tá falando sobre o valor de mercado dos caras nesse contexto, e é por isso, né? Porque beleza, você pode colocar também 10 seleções, 10 jogadores atrás da linha da bola, mas o que você faz para você desestabilizar essa questão? O que você faz para você, assim, achar espaço ali? Aí são os caras inventivos, os caras que fazem, um cara igual o Mbappé que arrisca com a canhota de fora da área, mesmo tendo a perna dominante à direita e vai lá e faz um gol. Então, Um Dembélé, que é ambidestro. Do mesmo jeito com a esquerda. É ambidestro. O tempo todo. É por isso que esses caras são tão caros. Não, Porque eles são raros. Não vamos longe. Hoje, como é que, no jogo Costa do Marfim e Noruega, como é que sai o primeiro gol do jogo? A Costa do Marfim montadinha lá atrás, bem Toda montada, certinho. bem postada. O Nusa pega a bola, dá de lado e rápido, dá aquele tapa lá no ângulo. Aí eu jogada individual. Exato. É o cara inventivo que resolveu a parada ali com ele. Não teve nenhuma jogada ali, taticamente, uma coisa pra gente E a analisar. mesma coisa do Diallo empatando, né? Sim. Pra Costa do Marfim, uma jogada individual. Uma jogada individual costurou 3 ou 4 O individualismo vale tanto quanto o coletivo, mas quem sabe fazer o individual dessa forma, né, com esse diferencial, é o mais caro.